Capítulo 3. O desafio do primeiro passo. O sol se escondia atrás das nuvens pesadas enquanto Juan caminhava pelas ruas estreitas de Buenos Aires. O céu cinza parecia refletir sua própria mentalidade, sufocada pelas responsabilidades e pelas expectativas que ele carregava sobre os ombros. Ele não sabia bem o que estava acontecendo, mas havia algo em Vitória que o fazia questionar sua rotina, sua vida. Ele sempre achou que estava no controle, que sabia exatamente o que queria, mas ela parecia ter encontrado uma brecha em sua fortaleza. Hoje era o dia. O primeiro passo do desafio. Ele tinha prometido a ela que daria uma chance. Um dia para mudar sua perspectiva. Mas como? Como começar a mudar anos de ceticismo e desapego? Tudo o que ele sabia era que se ela visse isso como uma vitória, ele não a deixaria ganhar tão facilmente. Vitória o havia convidado para um evento de arte naquela noite. Uma galeria que ele tinha ouvido falar, mas nunca se deu ao trabalho de visitar. Era exatamente o tipo de coisa que ele teria evitado antes. Uma reunião de pessoas, arte abstrata e provavelmente conversas sem sentido. Mas lá estava ele, ajustando sua camisa e tentando se convencer de que aquilo não era um grande erro. Ao chegar à galeria, o som suave de uma música clássica preenchia o espaço, enquanto as paredes brancas estavam cobertas por pinturas que pareciam não ter começo nem fim. Ele odiava esse tipo de arte. Sempre achou que deveria haver uma explicação racional, uma lógica por trás de tudo. Mas Vitória estava certa de uma coisa: ele precisava sair da sua zona de conforto. E lá estava ele, dentro de um ambiente que nunca teria escolhido por conta própria. Ela apareceu logo à sua frente, com o sorriso no rosto e a energia vibrante que ele estava começando a reconhecer. Ela estava diferente, mais solta, como se estivesse em casa ali. Ele se perguntou como ela conseguia se sentir tão confortável em um lugar que ele via como tão desnecessário. Juan, que bom que você veio, ela disse, com os olhos brilhando de entusiasmo. Ele tentou sorrir, mas o gesto parecia mais uma cortesia do que algo genuíno. Mas não podia negar que a presença dela o fazia se sentir um pouco mais leve. Um pouco. Eu cumpri minha parte do trato. Um dia ele disse, as palavras saindo com um tom de resistência, mas ele não pôde evitar a curiosidade crescente. Vitória riu, quase como se soubesse exatamente o que ele estava pensando. Eu sabia que você viria com essa atitude. Mas o importante é que está aqui. Agora vamos ver se você consegue se entregar ao que está à sua volta. Ela o desafiou, sem perder o sorriso. Juan olhou ao redor, observando as pessoas flutuando entre as obras, discutindo com entusiasmo sobre cada quadro. Ele sentiu uma crescente irritação. Não sabia como as pessoas podiam se perder em algo tão abstrato, tão sem sentido. Mas ao mesmo tempo havia algo intrigante em ver aquelas pessoas tão imersas na experiência. Eles estavam vivendo, de alguma forma. Estavam lá, presentes no momento. Vitória o puxou para uma das obras mais chamativas, uma pintura de cores fortes e formas caóticas. Ele olhou para ela, sentindo o peso da expectativa em seus olhos. E o que você vê aqui, Juan? Ela perguntou, desafiando-o a olhar de uma forma diferente. Ele franziu a testa, tentando não parecer irritado. Vejo confusão. Apenas manchas de cor. Não tem lógica nenhuma, respondeu ele, sem muita empolgação. Ela não se abalou, mas seus olhos brilharam com a provocação. E isso é o que você vê. Mas e se essa confusão for, na verdade, uma representação do caos dentro de nós mesmos? Da nossa luta interna, daquilo que não podemos controlar? Talvez a beleza esteja na liberdade e na imperfeição. Não tudo precisa ter um sentido. Às vezes, o que importa é o que sentimos ao olhar. Juan a observou por um momento, a palavra liberdade ressoando em sua mente. Ele nunca pensou na vida daquela maneira. Sempre foi sobre controle, sobre entender cada passo antes de agir. Ele não se permitia simplesmente sentir. Vitória sorriu, como se soubesse que estava começando a quebrar algumas das suas barreiras. Vamos ver o que mais podemos descobrir aqui. Talvez um pouco de caos seja o que você precisa, Juan. Enquanto ela o guiava pela galeria, ele não pôde deixar de se perguntar por que ela estava tão determinada a mudá-lo. O que ela queria com ele? Por que essa necessidade de quebrar a casca dura que ele havia construído ao longo dos anos? Ela não tinha a menor ideia do que estava pedindo, ele pensou. Ela não sabia do medo que ele carregava, da dor que ele preferia esconder. Eles chegaram a uma instalação de luzes piscando e sons dissonantes, uma experiência sensorial que parecia perturbar o equilíbrio de tudo ao seu redor. Ele sentiu um desconforto imediato, algo que tocava nas camadas mais profundas do que ele tentava esconder. Ele queria sair dali, mas algo em Vitória o fez permanecer. Ela percebeu sua reação, o desconforto que ele estava sentindo e se aproximou dele. Está tudo bem, Juan.
Às vezes, a mudança é desconfortável. Às vezes, precisamos nos perder para nos encontrar. Ela disse, de forma tão serena que ele não conseguiu mais argumentar. Ele queria sair, mas havia algo nos olhos dela, algo que o desafiava e, ao mesmo tempo, o chamava para um lugar que ele nunca havia considerado. E por mais que ele tentasse se convencer de que estava apenas cumprindo um favor, uma parte dele queria saber o que aquilo significava. Eu não estou pronto para isso, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Vitória o olhou com paciência, como se tivesse esperado por isso. Então, vamos dar mais um passo. Só um, Juan. Não precisa ser perfeito. Só, um passo de cada vez. Ele não respondeu, mas algo dentro dele se mexeu. Talvez fosse hora de tentar. Talvez fosse hora de parar de lutar contra a mudança, de aceitar que mesmo que não tivesse as respostas, ele não precisava ter tudo sob controle. Antes de continuar o próximo capítulo, se inscreva e curta o vídeo para mais. Capítulo 4. Entre sombras e luzes. A noite havia se estendido silenciosa, com o som das ruas de Buenos Aires vibrando ao longe. Juan caminhava lentamente, o peso do compromisso que fizera com Vitória ainda repousando sobre seus ombros. A galeria de arte, com todas as suas cores e sons desconcertantes, parecia agora uma lembrança distante, um lugar onde ele havia tentado se perder. Mas no fundo, sabia que não era aquele tipo de confusão que ele precisava, a mudança não viria através de algo tão ruidoso e impessoal. Ele precisava de algo mais profundo, algo que o tocasse de verdade. Mas a cada passo, algo dentro dele se revirava. O que Vitória dizia parecia fazer sentido, mas sua mente cínica não sabia como aceitar o que ela propunha. Ele estava preso entre a vida que conhecia, controlada e segura, e a promessa de algo incerto, mas talvez mais verdadeiro. Na manhã seguinte, ela o encontrou em seu escritório, como se tivesse decidido que ele não poderia escapar do desafio. Ele havia tentado evitar, mas sabia que mais cedo ou mais tarde, ela voltaria. E quando ela apareceu na porta com aquele sorriso confiante que tanto o incomodava, ele não teve como recusar. Vamos fazer algo diferente hoje, Juan, disse ela com aquele tom de quem tinha um plano em mente. Ele olhou para ela surpreso, tentando disfarçar sua impaciência. Não tenho tempo para mais distrações, Vitória. O trabalho, você sabe como é. Ela não parecia nem um pouco impressionada com a sua resposta. Ao contrário, ela parecia se divertir com o desafio que ele representava. Eu sei. Mas você vai me dar apenas 1 hora. Um simples passeio. Nada de trabalho, nada de preocupações. Vamos ao parque. O parque era o tipo de convite que ele teria ignorado em qualquer outro dia. Para ele, a rotina de trabalho era a única coisa que fazia sentido. Mas alguma coisa nele, alguma parte de sua mente cínica e resistente, se viu sendo atraída pela ideia de escapar um pouco da prisão que ele mesmo construíra. Talvez fosse o fato de que ela sabia exatamente o que dizer para provocar uma reação nele. Ou talvez fosse o medo de se ver cada vez mais preso às suas próprias limitações. Você tem uma visão bem peculiar das coisas, não? Ele murmurou olhando para ela, tentando esconder o desconforto. Não, só tenho uma visão diferente, ela respondeu, com um sorriso tranquilo, como se não estivesse prestes a arrastá-lo para algo que ele ainda não entendia. O parque estava tranquilo quando chegaram, as árvores balançando suavemente com a brisa, as pessoas passeando calmamente, como se aquele fosse o cenário perfeito para uma conversa que ele não estava preparado para ter. Eles caminharam lado a lado, mas uma distância invisível ainda pairava entre eles, uma linha tênue entre o que ele era e o que ela queria que ele fosse. Sabe, Juan, às vezes a gente se esquece de que a vida é feita de momentos pequenos, mas intensos. A gente foca tanto no que tem que fazer que se esquece de viver, disse Vitória, quebrando o silêncio. Ele a olhou cético, como sempre. Não acreditava nesse tipo de filosofia. Para ele, a vida não era sobre momentos fugazes. Era sobre controle, sobre alcançar metas, fazer o que era esperado. Não havia tempo para frivolidades. E você acha que eu preciso de momentos pequenos? Perguntou com um tom de escárnio, tentando afastar a ideia. Vitória não se abalou. Ela estava tão calma, tão centrada que isso deixava inquieto. Eu acho que você está se perdendo de si mesmo, Juan. E eu não quero que você perca a chance de descobrir algo que talvez você nem saiba que precisa. Ela disse, com a sinceridade que ele temia. Ele parou de andar, encarando o horizonte, a cidade distante ao fundo. Aquelas palavras ficavam ecoando em sua mente, como um eco persistente que ele não conseguia ignorar. Ele queria se proteger, afastar-se daquela ideia de transformação, mas havia algo nela que o desarmava, algo que o fazia pensar que talvez ele estivesse realmente perdido sem saber. Eu não sei mais o que é viver, Vitória.
Ele se interrompeu, a frustração se espalhando por sua voz. Eu vivi tanto tempo tentando controlar tudo que agora, quando olho para trás, parece que eu nunca vivi de verdade. Ela o observou por um momento, como se estivesse aguardando que ele se entregasse um pouco mais. E é por isso que estamos aqui, Juan. Para que você comece a perceber que se continuar tentando controlar tudo, vai acabar perdendo as melhores coisas que a vida tem a oferecer. Ela disse, com uma suavidade que ele não estava acostumado. Eles continuaram andando e pela primeira vez Juan se permitiu não pensar. Ele não pensou em trabalho, não pensou em responsabilidades. Apenas observou as pessoas ao redor, as crianças correndo, o som das folhas secas sob seus pés, o brilho da luz suave do fim da tarde. Ele se permitiu um momento de distração, e contra sua vontade, a sensação foi boa. Ele olhou para Vitória que caminhava ao seu lado, observando o mundo com olhos que ele agora via como uma forma de ver a vida sem tantas amarras. Ela parecia estar em paz, como se tivesse encontrado algo que ele ainda procurava. Você tem razão em alguns aspectos. Talvez eu tenha me perdido um pouco, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Era difícil admitir, mas havia algo na maneira como ela o fazia olhar para a vida que o estava começando a mudar. Ela sorriu, quase como se tivesse esperado por essa rendição. Mas não disse nada. Ela apenas o deixou no silêncio, permitindo que ele processasse suas palavras. Vamos dar outro passo, Juan? Ela perguntou, quebrando o silêncio de forma suave. Ele a olhou, seus olhos agora menos fechados, mais atentos. Ele sabia que o que Vitória estava pedindo não era apenas um passo. Era uma mudança. E ele ainda não sabia se estava pronto para isso. Mas, por alguma razão, ele queria tentar. Vamos, ele respondeu, sua voz mais suave do que ele imaginava que seria.